sala de aula, quando você está no presencial, você chama pelo nome, daí você olha para a pessoa e fala assim, você olha pela cara do aluno, né? Se o aluno está com uma cara de dúvida, né? Que eu falo assim, que a gente não consegue ver a cara de dúvida do aluno agora, no síncrono. No presencial, você vê o aluno fazendo e você está explicando, ele está olhando para você, você vê que ele não está entendendo. Aí você pode perguntar já direto, assim, estou vendo que você não está entendendo, né, fulano? O que você não entendeu? Então, a gente vai trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhou nas outras aulas síncronas. Eu vou apresentar o exercício, né? A gente vai discutir alguns detalhes, né, de cada exercício. E aí eu vou dar um tempo para vocês resolverem e depois a gente resolve todos juntos. Nessa aula, eu vou utilizar uma dinâmica diferente, que eu vou escolher alguns alunos ali para falar, né? Dar um feedback sobre o exercício. Não precisa assim, eu tenho que saber resolver. Não, mas se não sabe resolver, eu não sei nem por onde começar. Para a gente conversar, né? Para eu conseguir mapear todas as dúvidas, né? Todas as dúvidas não, mas assim, mapear como que vocês estão entendendo os conceitos aí da parte de cinética, ok? Resolvendo, pessoal? Gustavo. Eu consegui. Conseguiu? Kim, conseguiu? Uhum. Qual que foi o valor da constante? O fator para exponencial ficou 73,74. 73, deixa eu ver aqui. Vocês viram que eu coloquei lá a constante, que é vezes 10 à oitava? Não. Então... Isso, você tem que arrumar as unidades, né? 73, mas fica certinho tua resposta, tem que arrumar a unidade. E a energia de ativação ficou quanto? Ficou 9,902 kJ por mol. Isso, exatamente. Eu expliquei, né, como que funcionaria a dinâmica, que eu ia mostrar o exercício, a gente ia discutir sobre o exercício, e que, diferentemente das outras aulas, eu iria chamar alguns alunos, né, pelo nome, para contribuir com a sua visão, né, com a sua resolução, ou mesmo as dúvidas, né, para essa aula específica. Essa ideia de chamar pelo nome tem a ver com a conversa que a gente teve, com a análise da observação? Isso mesmo. Aí, por isso que eu deixei claro no início, né, que eu usaria uma dinâmica diferente, porque não é, como a gente conversou, não é uma abordagem que eu utilizo de chamar o aluno ali na aula síncrona pelo nome, até eu ficava assim, mas, né, acaba não querendo participar, e às vezes pode ser que fique constrangido e não venha mais na aula, né, porque o público já é difícil de atender, né, como a gente não cobra presença, nada, e aí eu já avisei antes, não tem problema se não souber resolver, né, e tal. Então foi baseado nessa conversa e nesse feedback que vocês passaram para mim. E você considera, assim, que você conseguiu efetivar essa proposta de fazer diferente que você anunciou ali para eles? Eu acho que sim, né, eu acabei interagindo com alguns alunos ali, né, com o Gustavo, eu lembro nessa aula, acho que a Sara também estava ali, o Vitor, e alunos que foram interagindo bastante, assim, daí à medida que eu os chamava, eu via que eles também retornavam, né, com maior feedback. Então, eles queriam participar mais, que era recíproco. Então, achei bem interessante essa abordagem. Eu consegui. Aqui é o momento que você chama eles pelo nome, né? Isso. Conseguiram, pessoal? Gustavo, Kim, conseguiu? Isso. Aí, como eles demoram um pouquinho, né, eu chamei pelo nome, assim, quem que eu acho que pode ter conseguido resolver, que são os alunos que acabam participando mais. E você considera, então, que foi importante chamar eles pelo nome? Eu acho que sim.
até tô usando, assim, nas outras aulas que teve agora, eu já utilizei mais, assim, de chamar pelo nome, sabe? Você acha que notou alguma diferença, assim, chamar pelo nome? Sim, porque aí parece que os alunos, eles se sentem também mais parte, né, da aula. Porque essa coisa do remoto, ele tem muito dessa coisa, né, de uma distância, não é só a distância de, né, por estar online, mas essa barreira, assim, até de participação. O aluno tem vergonha, às vezes, de falar. Bom, ligar a câmera, nem pensar, né? Mas, assim, alguns têm muita vergonha até de falar, sabe? E aí, chamando pelo nome, desinibe, se sente Isso. encorajado, talvez? Exatamente. Sente, assim, que, né, alguém está prestando atenção no rendimento, no desempenho dele, alguém está preocupado com isso. Então, eu vejo que tem mais um feedback. Até um aluno, um desses alunos aí que eu chamei, ele nunca tinha marcado um atendimento. E daí, na sequência, ele marcou um horário de atendimento, sabe? Não sei se teve ligação ou não, mas, assim, às vezes ele sentia até vergonha, né? Sim, mas é um aluno que eu não conhecia, né? Ele, assim, não é um aluno que estava aqui no período fora da pandemia que eu já conhecia, é um aluno que eu não tive contato. Em resumo, em síntese, né, a gente poderia, então, pelo que nós estamos vendo ali, analisando, dizer que nessa sequência que você trabalha, né, dando a instrução, colocando o exercício, fornecendo elementos, dando um tempo, chamando pelo nome, isso tem repercutido na interação com os alunos, na atividade deles, de fazer o que é para eles fazerem e compartilharem, interagirem com você, isso tem dado resultado? Eu acho que sim, né? Eu gostaria que isso atingisse um número maior de alunos, mas ainda não consegui. Muitos entram ali e ficam bem passivos, né? Observando o que acontece, né? Nesse meta-universo aí que é o online, né? Eles ficam como observadores, mas acabam não interagindo com a aula. Na aula física, né? Que você tá na aula presente com os alunos, esse comportamento eu já consigo inibir, né? Porque eu consigo chamar um aluno que não está participando, ou andar na sala e ver quem não está fazendo, e perguntar por que está com alguma dificuldade, é mais fácil de captar. Agora, no remoto, se não tem essa interação, né, ou às vezes se eu não chamar, eu deveria, né, ter iniciado desde o início, assim, chamando os alunos, talvez eu conseguiria ter captado mais alunos, né, para participar das aulas. Você acha que se tivesse desde o início chamado outros, também teria dado um resultado semelhante? Eu acho que sim. Tem tentado nas outras aulas? Continua tentando? Sim, estou tentando. Nas outras aulas. Teve uma aula agora, foi ontem, quarta-feira, teve bem mais participação, assim, sabe, dos alunos. Foi bem pautado, né? Que eu acho importante, né, também que a gente explique para eles o quão importante é para o professor que a gente tenha esse feedback deles, porque senão a gente fica caminhando no escuro, né? De fala, explica, discute o problema tudo sozinho, com o quadro, a gente o quadro, né? E achando que está ali, e eles estão, às vezes, bem aquém do que a gente gostaria. Então, ela já introduziu que é importante que eles deem esse feedback. Exatamente, Patrícia, porque diferentemente das aulas anteriores, né, essa foi a aula da gravação, então a primeira aula da Vânia observou, e eu também não costumava chamar o aluno pelo nome, justamente para não constranger, sabe, aquela coisa de
vai que já não vem muito, né? Daí quando vem eu fico chamando, daí né, minha audiência diminui. Então mas daí eu ainda que avisei, né? Eu avisei, olha, né, hoje eu vou chamar. Então é mais assim para o aluno também, aquele aluno que está meio perdido e fala assim, eu não vou fazer nada hoje, ficar só vendo a aula. Daí com aquele risco de eu chamar para tirar dúvida, pelo menos ele tem que saber dizer qual é a dúvida, né? Porque se é um aluno que não está nem prestando atenção, daí eu chego lá e chamo ali, por exemplo, Maria estava, sei lá, fazendo outra coisa na hora que eu chamei ela. Então, daí já fica numa situação ruim, né? Ela fica constrangida. Então, também é para dar essa guiar nesse sentido. um toque, né? Tipo, fiquem espertos que eu vou chamá-los. Sim, exatamente. Eu vou chamá-los. Acho que é legal fazer isso daí mesmo, que daí o aluno já fica mais acordadinho. Exatamente. É que nem o equivalente a quando a gente fala assim, olha, eu vou chamar um para resolver no quadro. É isso. Resolvendo, pessoal. E a gente estava conversando antes, né, sobre a instrução, e esse resolveram, pessoal. Eu também acabo me identificando com isso, porque a gente fica naquela expectativa, né? Às vezes quando fica, ainda mais na aula remota, que fica esse silêncio, a gente não está vendo eles ali na carteira resolvendo, né? Então aí a gente vem com essa, assim, pessoal, estão resolvendo aí? Resolveram? Já está pronto? Porque daí lá na sala de aula a gente está passando na carteira, né? Daí tu já dá-lhe um giz naquele lá que está de braço cruzado e mochila em cima da carteira, né? E nem trouxe a calculadora. Então, assim no remoto a gente não enxerga quem que está fazendo. Né? Não tem como saber quem que está fazendo. Mariana, você acabou não comentando, Mariana, eu acho, né, sobre a tua forma a tua escolha ali na forma de dar instrução aos alunos, ou nessa forma de perguntar. Você teria algum comentário a fazer? Eu acho que é bem nesse sentido também que a Patrícia falou, né? Porque a gente não tem visualmente a gente não consegue ver quem já resolveu, não resolveu ainda. Então o nosso único termômetro é pela fala, né? Então a gente tem que fazer a pergunta e o aluno tem que te dar um retorno, um feedback. Se ele não te der um feedback, você fica no escuro. Você não sabe se já fez ou não fez. Então, tanto que eu faço uma pergunta. Né? Exatamente, se tentou ou não. Tanto que eu faço a pergunta e aí ninguém responde. Daí que eu já perguntei pontualmente, né? Você resolveu? Você resolveu? Né? Porque senão, se eu deixar assim, resolver um pessoal, né? Ninguém se identifica com o pessoal. O pessoal, né, assim, são todos menos eu, o pessoal, né? Então, quando você chama a pessoa pelo nome, você conseguiu resolver? Aí ele, né, se obriga a responder se sim ou se não. Considerando que a possibilidade de fazer disciplinas com 40% de IAD, né, prevista na legislação, você, com essa experiência, você optaria por fazer parte da disciplina no formato IAD? Sim, eu optaria por fazer, sabe? Porque eu acho que tem algumas coisas, o que eu faria EAD seriam essas coisas das aulas que já estão disponíveis, né?
Esses exercícios que a gente resolveu, eu preferiria fazer de forma presencial, porque eu consigo, né, pegar coisas que no remoto eu não consigo. Só que eu tive um feedback bem legal dos alunos em relação às aulas que são disponibilizadas, né, as videoaulas disponibilizadas, porque eles conseguem ver várias vezes, às vezes um conteúdo que eles não conseguiram entender, eles conseguem repetir, tirar alguma dúvida no livro e voltar para o atendimento para discutir algum ponto, né? E às vezes na aula eles não conseguem, anotam, ou às vezes se distraiu um minutinho e aquele momento que ele se distraiu é o detalhe que faz com que ele não consiga entender o restante do conteúdo.